Com o decorrer da obra e conforme os inimigos se tornam cada vez mais fortes, Luffy acabou desenvolvendo seus Gears, que são basicamente o uso de sua elasticidade de uma forma mais complexa e criativa, que acaba tendo dos mais diversos efeitos. Só que esses Gears têm uma funcionalidade bem mais complexa do que aparenta. Então hoje vamos ver e entender a funcionalidade por trás de todos os Gears de Luffy. E vamos começar falando sobre o primeiro Gear de Luffy, que são seus poderes em sua forma base. Esse basicamente é nem citado como sendo o Gear na obra, já que são os poderes básicos de Luffy. Só que após a criação do Gear Second, esses poderes acabaram sendo considerados mesmo que indiretamente como sendo o Gear 1. E como Luffy ganhou esse Gear após comer a sua Akuma no Mi, veio várias vantagens junto a isso, já que agora todas as partes do seu corpo se comportam como borracha, incluindo os órgãos. Com isso ele ganha resistência a vários tipos de projéteis, podendo receber tiros e até mesmo fazê-los voltar para seus inimigos. Além de que Luffy também ganha resistência a golpes corpo a corpo e a danos de queda, já que a sua elasticidade pode reduzir drasticamente os danos desse tipo de coisa. Além disso, esse poder mesmo em sua forma base dá várias vantagens em combate, já que Luffy pode esticar seus braços e pernas, podendo acertar inimigos a uma certa distância, também aumentando o poder de ataque dependendo da técnica usada. E isso também influencia em movimentos, já que Luffy pode simplesmente esticar seu braço para alcançar locais altos ou distantes, se arremessando como uma espécie de estilingue. Consequentemente, ele ganha uma mobilidade e agilidade muito superiores ao de uma pessoa comum. E um dos aspectos mais interessantes da elasticidade de Luffy é a sua capacidade de criar ataques criativos e totalmente inesperados, como por exemplo a técnica Gomu Gomu no Pistol. Esse é um ataque bem simples de Luffy, só que ele demonstra o quão forte pode ser seu poder de borracha mesmo que em seu uso básico. Com esse ataque, Luffy estica seu braço o máximo que pode para trás, fazendo com que ele pegue impulso e atinja seu oponente com o dobro de força, já que a própria força de Luffy é somada com o impulso dado ao braço. E uma pequena variação na técnica pode aumentar ainda mais o estrago que ela pode causar no inimigo, e um ótimo exemplo disso é a técnica Gomu Gomu no Rifle. Nesse movimento, Luffy estica seu braço como faria no Pistol, mas em vez de lançar um soco direto, ele enrola o braço esticado em uma espiral, aumentando tanto a velocidade quanto a potência do soco. Embora tenha sido utilizada apenas algumas vezes ao longo da série, o Gomu Gomu no Rifle acaba sendo um ótimo exemplo da criatividade e adaptação de Luffy em meio às batalhas. Agora vamos falar sobre o Gear Second. Esse Gear é uma técnica que consiste em aumentar a velocidade do sangue, fazendo com que Luffy ganhe mais força, velocidade e mobilidade. Ele mostrou esse Gear pela primeira vez na luta contra Blue Eno, durante o arco de Enies Lobby. Como eu disse antes, no Gear Second, Luffy aumenta a velocidade do seu fluxo sanguíneo em todas as partes do seu corpo, com o intuito de fornecer mais oxigênio e nutrientes, assim ganhando um aumento significativo na velocidade e força. Só que essa técnica acaba exigindo mais oxigênio e energia, fazendo com que Luffy fique muito mais ofegante. Além de que esse aumento no metabolismo causa mais fome, e até mesmo paralisia em usos prolongados. Devido aos órgãos e vasos sanguíneos de Luffy serem feitos de borracha, eles podem expandir e contrair em taxas maiores sem rasgar. E ao forçar o maior fluxo sanguíneo através dos seus vasos, Luffy aumenta sua capacidade de luta. Essas melhorias permitem que ele execute um conjunto mais forte de técnicas, que são semelhantes às suas antigas, mas executadas em velocidades tão altas que são quase imperceptíveis. Antes do time skip, esse Gear desgastava mais que atualmente, já que Luffy não tinha um controle tão preciso sobre a técnica, tendo que usar suas pernas para bombear sangue, e consequentemente usando o Gear no corpo inteiro. Só que após o time skip, Luffy refinou essa técnica, conseguindo usar seus braços para bombear o sangue, acessando o Gear Second muito mais rápido. Além de que agora ele consegue selecionar qual parte do corpo será usada com o Gear, desgastando o Luffy bem menos. E também usando o Boston Shukuraki junto com as suas técnicas de Gear Second, ganhando muito mais poder em combate. Em seguida temos o Gear Third. Esse foi usado pela primeira vez para derrubar uma porta em Enies Lobby, e logo após já foi mostrado o efeito colateral desse Gear, com o famoso Luffy rebaixado. Mas a técnica em si foi mostrada com mais detalhes na luta entre Luffy e Rob Lucy. Esse Gear consiste em colocar ar dentro dos ossos por meio do polegar que Luffy morde. Com a elasticidade, os ossos acabam expandindo, fazendo com que o braço ou a perna de Luffy aumente drasticamente de tamanho, ficando semelhante ou até maior que as de um gigante. Essa técnica, combinada com a força de Luffy, se torna algo devastador, principalmente quando imbuído com Haki. Só que acaba diminuindo a velocidade, já que a parte específica do corpo fica com o dobro de tamanho, sendo muito mais afetado pela resistência do ar. Mesmo que um pouco semelhante com a técnica Gomu Gomu no Fuzen, a principal diferença entre o Gear Third e essa técnica é que os ossos que são afetados, dando mais força ao braço ou à perna que for usado com o Gear, e não ficando semelhante a um balão. Antes do time skip, Luffy tinha uma certa dificuldade para usar o Gear, já que seus braços e pernas ficavam tão grandes que se tornavam inúteis em lutas onde o inimigo é extremamente rápido, ou até mesmo em locais fechados. E após desativar o Gear, Luffy acabava sofrendo o efeito colateral de diminuir de tamanho, ficando em sua forma rebaixada por tempo equivalente ao que ele usou o Gear. Só que após o time skip, o controle de Luffy sobre esse Gear acabou melhorando muito, já que agora ele é capaz de controlar com precisão aonde o ar vai ficar alocado em seu corpo.
e conseguindo manter uma certa velocidade mesmo com seu braço ou perna com o dobro do tamanho. Além de que agora Luffy afirma ter superado a sua fraqueza de encolher ao desativar o Gear. E a maioria das técnicas nesse modo são o mesmo nome dos ataques normais, só que com a palavra gigante acrescentada. Mas consequentemente os ataques são muito mais poderosos que os comuns. Como por exemplo a técnica Gomu Gomu no Gigant Pistol, aonde Luffy usa seu Gomu Gomu no Pistol com seu braço ampliado, causando mais danos não só aos seus inimigos, como também às coisas ao redor. Agora vamos falar sobre o Gear Force. Essa técnica foi vista pela primeira vez durante a batalha contra Doflamingo no arco de Dressrosa. Aparentemente, Luffy desenvolveu o Gear Force durante seu treinamento de 2 anos em Hosokaina. Esse Gear consiste em Luffy cobrir seus braços com Busoshu Haki antes de morder seu antebraço. Semelhante à forma como ele ativa o Gear Third, ele sopra uma incrível quantidade de ar em seu corpo, mas dessa vez ele infla sua estrutura muscular antes de distribuir o ar em todo seu corpo, com destaque em sua metade superior. Com isso, Luffy distribui uma quantidade de Busoshu Haki por seu corpo junto ao próprio ar, aumentando tanto sua força quanto a resistência do corpo. É notável que o Gear Force é mais poderoso que seus Gears anteriores, já que Luffy foi capaz de lutar contra Katakuri e Doflamingo usando essa técnica, no qual são inimigos incrivelmente poderosos. De acordo com Doflamingo, o poder de ataque de Luffy é muito ampliado nessa forma, e a sua durabilidade também é reforçada. Apesar de ainda ser endurecido com Busoshu Haki, seu corpo ainda é elástico, então golpes físicos mesmo os aprimorados com Busoshu Haki não são muito eficientes. Além de que esse Gear tem 3 subformas. A forma inicial do Gear Force, chamada Boldman, faz Luffy crescer consideravelmente, revestindo seus braços, tronco e pernas com Busoshu Haki. Isso é útil para enfrentar animais fortes, mas o faz quicar constantemente, sendo incapaz de parar. Apesar de resistir a ataques cortantes, oponentes com haki forte e armas especiais podem feri-lo. E obviamente seu poder defensivo não é absoluto, já que ataques fortes e extremos podem quebrá-lo, como aconteceu quando Kaido nocauteou com o único golpe de seu kanabo. Já a segunda subforma, Tankman, que foi usada durante a luta contra Charlotte Kraken, faz com que Luffy se torne uma figura redonda e volumosa, com seu torso revestido de Busoshu Haki. Essa forma aumenta sua durabilidade e ele pode usar sua barriga como lançador de alta potência. E um exemplo disso foi quando Luffy lançou o Cracker através de seus soldados biscoito usando o Gomu Gomu no Cannonball. E a última subforma desse Gear foi mostrada durante a luta contra Charlotte Katakuri, onde Luffy usou seu Gear Force na forma Snakeman. Nessa forma, seu corpo aumenta de altura sem inflar o torso como no Boldman. Além de que ele produz uma substância gasosa e o seu cabelo fica com formato de chama. Fora que nessa forma, Luffy ganha velocidade e a capacidade de usar Phaeton para mudar a trajetória de seu ataque. Essa forma é eficaz contra oponentes ágeis com alto nível de Kenbushoku Haki. No entanto, sua resistência é menor em comparação com as outras formas do Gear Force. E por fim temos o Gear mais poderoso de Luffy, o famoso Gear Fifth. Esse Gear não é nada mais nada menos que o despertar da Hitohito no Mi modelo Nika, que confere ao seu usuário uma força ampliada e liberdade ilimitada, com seu único limite sendo apenas a imaginação do usuário. Nesse estado, o usuário é chamado de Guerreiro da Liberdade, capaz de lutar como desejar e trazer alegria às pessoas ao redor. E isso resulta em efeitos cartunescos para o usuário em um ambiente próximo, incluindo adversários e aliados. Nesse estado, o usuário fica com características notáveis, incluindo batimentos cardíacos com o ritmo dos tambores da liberdade e efeitos visuais, como o cabelo e roupas brancas, olhos brilhantes com anéis e nuvens flutuantes. Além de melhorar seu haki, com a quantidade de haki liberada sendo tão forte que pode ser sentida à distância, impactando até mesmo outros. E também podendo manipular um ambiente com a mesma elasticidade do seu corpo. E também parece que ele consegue juntar as características do Gear Third e do Gear Force, inflando os ossos e músculos sem a necessidade de ar. E com tudo isso ele consegue aumentar partes do seu corpo, como também levantar Kaido e manipular o terreno ao redor. Embora poderosa, essa forma consome muita energia e causa envelhecimento visível após a transformação. E Luffy pode reativar essa forma forçando seu coração a bater no ritmo dos tambores da liberdade, embora isso encurte sua vida caso ele use por mais tempo do que possa suportar. E após a transformação, Luffy sofre efeitos negativos, como envelhecimento, dores musculares e fraqueza, mesmo que tente prolongar o uso, indicando que o poder é permanente. O uso dado por Luffy aos poderes dessa Akuma no Mi são surpreendentes, já que mesmo com os poderes em sua forma base, Luffy mostra criar técnicas poderosas para lutar contra qualquer tipo de adversário. Bom, e chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Comenta aí alguma sugestão e eu espero te ver no próximo vídeo.